Para a gente entender de verdade um texto antigo, não dá para só ler o que está escrito. A gente precisa, sabe, mergulhar no mundo em que ele foi criado, respirar o mesmo ar, entender a cabeça das pessoas daquela época, e é exatamente isso que vamos fazer hoje. Explorar as conexões, muitas vezes ocultas, entre a Bíblia e uma das civilizações mais incríveis da história, o Antigo Egito. Beleza, vamos lá. O nosso ponto de partida aqui é bem simples. A ideia não é provar ou desmentir nada. A ideia é entender. Porque as histórias que a gente conhece tão bem não surgiram do vácuo, né? Elas foram moldadas por um tempo, um lugar, uma cultura muito específica. E é justamente quando a gente olha para essa cultura que as narrativas ganham uma profundidade, nossa, completamente nova. E é aqui que a aventura começa de verdade. Vamos começar com um objeto que parece simples, um cesto de junco com mais de 3 milênios de idade. Pode não parecer muita coisa, mas esse artefato tem o poder de nos fazer enxergar uma das histórias bíblicas mais famosas de um jeito totalmente diferente. Preparados para isso? Então, vamos lá. Nosso primeiro caso, a incrível história de sobrevivência do bebê Moisés. Uma narrativa que todo mundo acha que conhece de cor e salteado, mas que, acredite, tem segredos fascinantes escondidos bem ali, debaixo d'água. Quer dizer, boiando nela. Olha só que interessante. O ponto-chave aqui é a mudança de perspectiva. Na história bíblica, a atitude da mãe de Moisés parece puro desespero, um ato de fé no limite, certo? Mas quando a gente coloca o contexto egípcio na jogada, a gente vê que foi um ato de genialidade. Ela não pegou qualquer cesto, ela escolheu um de junco, uma planta super comum no Nilo, por um motivo muito específico. Os egípcios acreditavam que o cheiro forte do junco era um repelente natural de crocodilos. Então, o que parecia fé cega era, na verdade, uma decisão calculada, super inteligente, usando o conhecimento da época para dar ao filho a melhor chance possível de sobreviver. E olha, isso não é só especulação, tá? A arqueologia nos mostra isso de forma bem concreta. Cestos de junco com mais de 3.300 anos foram achados intactos em tumbas, inclusive na do famoso Tutancâmon. E tem mais. Acharam cestos ovais da mesma época em que Moisés teria vivido. E para fechar, até a linguagem nos dá uma pista. A palavra hebraica para cesto, tevá, é quase idêntica à palavra egípcia tebet. É mais uma prova de como essa história está enraizada na realidade daquele tempo e daquele lugar. Agora, vamos para o nosso segundo caso. Vamos avançar um pouquinho no tempo para a história de José, de escravo vendido pelos irmãos a segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Parece coisa de filme de Hollywood, né? Mas quando a gente começa a comparar a narrativa com os registros históricos, as peças se encaixam de um jeito impressionante. 20. Apenas um número. Mas, acredite, este número pode ser uma das chaves para a gente entender a plausibilidade histórica da saga de José. O que será que tem por trás dele? 20 ciclos de prata. Foi por esse valor que os irmãos de José o venderam. E aí que está o pulo do gato. Documentos da época, como o famosíssimo Código de Hammurabi, confirmam que 20 ciclos era o preço de tabela de um escravo naquele período. Não era 30, não era 50, como seria em outros séculos. Era exatamente 20. Um detalhe que pode parecer pequeno, mas que tem uma precisão histórica de arrepiar. Tá, mas peraí. Como é que um escravo hebreu, um estrangeiro, consegue chegar ao topo do poder no Egito? A resposta talvez esteja em uma única palavra: Ixos. Os Ixos não eram egípcios raiz, eles eram um povo semita, da mesma origem de José, que governou parte do Egito por um bom tempo. O próprio nome deles em egípcio já entrega o jogo: governantes de terras estrangeiras. E é aí que tudo faz sentido. Com faraós que também eram de origem estrangeira, semita, no poder, a ascensão de um outro semita talentoso como José não só se torna possível, como se torna historicamente muito, mas muito plausível. O cenário político daquele momento específico abriu uma porta para a história de José que, em outras épocas, com um governo 100% egípcio, provavelmente estaria trancada 7 chaves. E por que aquela habilidade do José de interpretar sonhos era tão valiosa? Simples. Os egípcios eram obcecados por sonhos. Para eles não era só um sonho, sabe? Eram mensagens dos deuses, visões do futuro. Existem verdadeiros manuais de interpretação de sonhos daquela época, como esse papiro aí. Numa cultura onde um pesadelo do faraó podia mudar o destino da nação, ter alguém que decifrasse esses enigmas não era luxo, era absolutamente essencial. Para o nosso último caso, a gente vai sair um pouco da areia da arqueologia e entrar no mundo das ideias, da teologia.
Vamos ver como a cultura egípcia ajuda a gente a entender a dimensão de um dos momentos mais importantes do Antigo Testamento, quando Deus revela seu nome a Moisés na sarça ardente. Para entender o tamanho da revolução que foi esse momento, primeiro a gente precisa entrar na cabeça de um egípcio. Para eles, o nome verdadeiro de um deus era seu maior segredo. Saber esse nome era ter poder sobre o deus, quase uma senha mágica para controlar ele. Agora, compara isso com a cena da Bíblia. Deus não esconde, ele revela o seu nome, YHWH. O objetivo não é controle, é relacionamento. É uma inversão completa de lógica, uma mudança de paradigma total. A lógica egípcia era toda baseada em magia e poder. Manter o nome secreto era uma forma de autodefesa do próprio Deus, porque se um mortal descobrisse esse nome, ele poderia usar em rituais para forçar o Deus a fazer o que ele quisesse. A relação era totalmente transacional. Eu te dou uma oferenda, uso seu nome e você me obedece. Era sobre manipulação. E é no meio dessa cultura toda que Deus se revela a Moisés. Mas não com um nome secreto para ser controlado, e sim com uma declaração de existência, YHWH, que significa algo como eu sou quem eu sou ou aquele que existe. Não é um nome para ser usado num feitiço, é a afirmação de um Deus presente, eterno, que quer ser conhecido e ter uma aliança com seu povo. Naquele contexto, isso foi algo absolutamente revolucionário. Então tá, depois de passar por esses 3 casos, o que a gente tira disso tudo? Quando a gente junta essas peças, o que esses ecos da história realmente estão dizendo pra gente? A grande sacada aqui é a seguinte: a arqueologia e a história não servem como uma máquina de verificar fatos da Bíblia. O verdadeiro poder delas é nos transportar para o mundo em que essas histórias aconteceram. É o que preenche as lacunas, o que nos dá as cores, os cheiros, as crenças daquela gente. É o que transforma personagens de um livro em pessoas de carne e osso, e narrativas antigas em experiências humanas de verdade. Então, só pra gente amarrar tudo o que vimos hoje. Vimos que o cesto de Moisés não foi só um ato de fé, mas de pura inteligência cultural. Vimos como os detalhes da história de José, do preço da venda até sua subida ao poder, se encaixam como uma luva no contexto histórico dos Ixos. E por fim, a gente entendeu o impacto gigantesco da revelação de um Deus que se dá a conhecer num mundo onde os deuses se escondiam. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se um simples cesto, um preço de mercado e a natureza de um nome podem revelar camadas tão profundas, quantas outras histórias que a gente acha que conhece de cabo a rabo não estão aí, cheias de significados ocultos, só esperando a gente olhar com um pouco mais de atenção. A história está sempre lá, a gente só precisa aprender a olhar.